Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo em 1 Coríntios, capítulo 9. Depois dessas 2 semanas ausente, eu realmente senti que o Senhor estava me compelindo a tomar uma direção diferente nesse primeiro domingo em que eu estou de volta. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos começar lendo o versículo 24. Não sabeis que numa corrida todos os corredores correm, mas somente um recebe o prêmio? Então corra de forma que você possa alcançar. Todo atleta exercita o domínio próprio em todas as coisas. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Assim, eu não corro sem alvo, eu não golpeio como que batendo no ar, mas eu disciplino o meu corpo e o conservo sob controle, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu intitulei o meu sermão nessa manhã de A Vitória Exige Disciplina. Quase todo mundo concorda que essa carta escrita aos Coríntios, que Paulo escreveu essa primeira carta para essa igreja primitiva em Corinto, no meio dos anos 50 depois de Cristo. Na sua Bíblia de estudo, John MacArthur, ele é muito preciso. Ele a coloca na primeira metade do ano 56 depois de Cristo. E existem razões, boas razões, para se acreditar que isso é verdade, se nós juntarmos vários fatos diferentes dessa carta aos Coríntios e do livro de Atos. E, de qualquer forma, existe muita coisa que pode ser escavada, mas nós não precisamos fazer isso nesse momento. Mas eu realcei isso porque o que vocês podem achar interessante, nesse período de tempo, 56 depois de Cristo, é que apenas cerca de 90 quilômetros de Corinto havia um lugar chamado Olímpia. Em 776 antes de Cristo, quase 800 anos antes dessa carta ser escrita, nas planícies de Olímpia, as Olimpíadas tiveram início. E elas atravessaram toda a época de Paulo, até quase 4 séculos depois dele. Então, na maior parte dos 800 anos, essas pessoas em Corinto estavam tão envolvidas na sua sociedade. Isso era algo que era uma tradição, acontecia a cada 4 anos, estava ocorrendo. Todo mundo em Corinto conhecia os Jogos Olímpicos. 90 quilômetros de distância, isso não era nada. Sem dúvida, algumas daquelas pessoas viajavam para lá para ver os Jogos. Quero dizer, não havia dúvidas de que seria um momento de festividade, um momento de competição, um momento em que, sabe, os mais ricos de Corinto poderiam viajar para lá e poderiam usufruir disso. Isso não era algo estranho para ninguém ali. Os Jogos Olímpicos tornam-se essa tradição de 800 anos, e o que Deus faz é dizer: Paulo, pega essa tradição de 800 anos que todas essas pessoas conhecem e use-a. Use-a para repreender, para advertir e para encorajar esses coríntios carnais que realmente estão em perigo. Pega isso e use isso como uma ilustração na vida deles para comunicar verdades espirituais e coloque-os de volta no trilho para que eles não acabem sendo destruídos. Basicamente, é isso que nós temos aqui. E o pensamento que eu tive, sabe, eu estava meditando nisso e eu me dei conta que Paulo está usando corredores, boxeadores, ele está usando essa ilustração olímpica que aquelas pessoas conheciam. Vários capítulos antes, Paulo diz algo mais ou menos assim: todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei, quer saber? As Olimpíadas são para nós. As Olimpíadas são para os cristãos.
Você pergunta, para que servem as Olimpíadas? É para ser entretido por Michael Phelps? É para a satisfação do orgulho nacional, para a satisfação dos atletas, para eles mostrarem tudo o que eles podem fazer? Quero dizer, obviamente, muitas pessoas utilizam os Jogos Olímpicos com esses propósitos, mas eu creio que o propósito sobre todos os propósitos das Olimpíadas é porque Deus projetou os Jogos Olímpicos para ser uma ilustração física e visível de como deve parecer a corrida do cristão da terra para o céu. Vocês entenderam? Ela deve se parecer com isso. Quando Paulo traz isso à tona, ele está dizendo, é melhor vocês correrem da mesma forma que esses caras correm para vencer. Se vocês não correrem dessa forma para vencer, até mesmo eu, se eu não correr dessa forma para vencer, mesmo se eu for um pregador do evangelho, eu posso ser desqualificado. Pessoal, isso é uma coisa bem séria. O Senhor Deus quer que nós vejamos os Jogos Olímpicos em outro nível. Ele quer que nós vejamos o treinamento, ele quer que nós vejamos esses caras, eles têm o seu treinamento, sua dieta, eles estão lá fora, estão correndo, pressionando a eles mesmos. Eu me lembro de Joshua, Ruby pegou na livraria alguma coisa sobre o Tim Tebow, e Ruby e Joshua estavam lendo juntos. E Tebow estava dizendo que o impeliu, quando ele estava levantando peso, correndo e se exercitando, quando ele estava fazendo isso, ele continuava pensando consigo mesmo. Ele queria fazer quando ninguém mais estava fazendo. Ele queria ir até o limite, empurrar, pressionar. Ele queria ser tudo o que ele poderia ser. E isso é o tipo de coisa que Deus quer que nós vejamos aqui. Ele quer que nós vejamos a dor, o sacrifício pessoal. E Ele quer que nós olhemos além disso para um outro tipo de dor e um outro tipo de sacrifício. Ele quer que nós vejamos esses caras correndo, pedalando, boxeando. E Ele quer que nós pensemos em outro tipo de corrida. Um outro tipo de exercício. Deus quer que nós olhemos além dessas coisas. Quando nós vemos esse corredor, Ele quer que nós enxerguemos um outro tipo de corrida, um outro tipo de luta de boxe. Quando você ouve a respeito de toda a autonegação, Ele quer que nós vejamos algo mais. Quando isso, provavelmente vocês têm visto, nós temos as Olimpíadas. Você sabe como é quando alguém está de pé no pódio e eles se inclinam e algum representante olímpico se aproxima e coloca as medalhas em seus pescoços. Ele quer que você olhe para cima, para outro prêmio, para outro que está concedendo as recompensas de valor infinitamente maior e mais digno. É disso que tudo isso se trata. É para servir de ilustração. É tudo para uma realidade muito maior. Olhem, logo de cara, eu quero ser realmente claro e transparente. E eu não quero que haja nenhum mal entendido entre nenhum de vocês sobre o que está em jogo aqui. Observe o versículo 24. Não sabeis que numa corrida todos correm, mas somente um recebe o prêmio? Correi de forma que o alcanceis. Quer saber? A realidade é que todo mundo nessa sala está correndo a corrida da vida. Todo mundo está na corrida da vida. Alguns grupos menores estão na corrida de professar o cristianismo. Nós estamos nessa corrida. Mas nem todo mundo vai alcançar o prêmio. E esse é o ponto de Paulo. Na corrida, o que importa é o prêmio. Não se engane sobre isso. Esse prêmio não é nada além do que a própria vida. Olhe para o versículo 26. De forma que eu não corro sem meta. Eu não golpeio como que esmurrando o ar. Mas eu disciplino o meu corpo e o mantenho sob controle, para que pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Ora, ele não está falando de ser desqualificado para pregar. Ele não está dizendo para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado como um pregador. Você precisa entender. Ele ainda está usando a mesma analogia. Qual é a analogia? Um atleta numa corrida. O que acontece quando alguém assistiu às Olimpíadas e viu algum daqueles homens desqualificados? O que se torna imediatamente verdade sobre um corredor ou nadador desqualificado? Eles não estão mais na disputa pelo prêmio.
O prêmio está além do seu alcance. Eles não podem obtê-lo. A analogia é a mesma. Ele não está repentinamente voltando a sua atenção para a pregação. O que ele está dizendo é, mesmo como pregador, se eu não correr direito, eu posso ser desqualificado. Não importa se eu proclamo o evangelho. O que é importante é que eu seja participante do evangelho que eu prego. Foi isso que ele disse um pouco antes disso. Irmãos, eu quero que vocês vejam algo. Eu quero que vocês sintam isso. Observe o contexto em 1 Coríntios 10. Pois... Ou talvez a sua Bíblia diga além disso. Mas, pessoal, o que nós temos aqui é uma conjunção introduzindo uma explicação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês têm que correr nesse caminho para alcançar esse prêmio. E se mesmo eu fracassar nisso, eu serei reprovado. Para quê? Deixe-me dar uma explicação sobre o que eu estou falando aqui. Olha isso. Irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais... Que negócio é esse com os nossos pais? Eles foram desqualificados. Eles estavam na corrida. Eles estavam na corrida do povo de Deus. É disso que tudo isso se trata. Eles estavam sob a nuvem. O que isso quer dizer? Eles se identificavam como povo de Deus. Eles tinham a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Ela os guiava. Eles estavam entre o povo de Deus, eles estavam no deserto, eles atravessaram o mar, eles participaram das poderosas obras de Deus, foram todos batizados em Moisés. Isso quer dizer que eles foram imersos nele, foram identificados com ele, eles eram um com ele. Quando Moisés atravessou o mar, eles também atravessaram. Eles participaram disso. Eles comeram da mesma comida espiritual, eles comeram do maná que desceu do céu. Eles beberam da mesma pedra espiritual, eles beberam da pedra espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Veja, eles eram participantes, eles superabundaram, eles receberam bênçãos, eles se identificaram como povo de Deus, exatamente como muitas pessoas dentro da igreja fazem, mas eles foram desqualificados porque não correram legitimamente. Não obstante, aqui está, é a desqualificação. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Prostrados no deserto não quer dizer que eles perderam as suas vidas. De acordo com Hebreus capítulo 3, eles não entraram no descanso. Não há céu. Eles pereceram. Ora, essas coisas foram colocadas aqui para quê? Como exemplo para nós. Para nós. Para que nós não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo sentou-se a comer e a beber e levantou para se divertir. Eles não correram legitimamente. Pessoal, eles não estavam correndo de forma legítima. Se algum de vocês está assistindo pornografia na internet, você não está correndo legitimamente. Você pode ser desqualificado. Algum de vocês lidando com álcool ou drogas de uma forma que desagrada ao Senhor, você pode ser desqualificado. Quando ele disse que eles sentaram para beber e se divertir, irmãos, é esse tipo de coisa, é excesso. Eles não estavam controlando os desejos dos seus corpos. Eles estavam desenfreados, eles deixaram o barco correr solto. Você brinca com a imoralidade sexual. Você pode ser desqualificado. Você não vai alcançar o prêmio. No final, você estará condenado. Foi isso que aconteceu com aquelas pessoas. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles e pereceram pelo destruidor. Irmãos, nós temos palavras aqui, prostrados, caíram, destruídos. Quando Paulo fala sobre essa desqualificação, então começa o capítulo 10 com uma conjunção. Ele está nos dando uma explicação sobre o que ele está falando. Ele não está falando sobre desqualificação por qualquer tipo de pregação. Ele está falando sobre perder a sua vida para sempre, se você não correr legitimamente. Pessoal, essa palavra desqualificado é exatamente a mesma palavra usada em 2 Coríntios 13:5. Vocês não precisam abrir lá, mas eu sei que muitos de vocês conhecem esse texto. Examinai-vos para saber se ainda estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que fracassastes no teste. Algumas Bíblias dizem que estáis reprovados. Outras dizem desqualificados. Essa é exatamente a mesma palavra que nós temos aqui em 1 Coríntios 9, 27. É a mesma palavra, desqualificado. Isso significa que você fracassou no teste da vida. Você caiu, você está sem Cristo. Você não chega lá.
Pode ser que você tenha desfrutado da abundância e das bênçãos espirituais de Cristo, da nuvem por cima. Mas se você não correr bem, de forma legítima, você vai ser desqualificado dessa corrida celestial. Pessoal, isso é coisa séria. O inferno é real. E ele estava chegando. E existe um caminho para percorrer. Esses judeus caídos são um exemplo para nós daqueles que não correram legitimamente. Eles eram pessoas religiosas? É melhor você acreditar que eles eram pessoas religiosas. Eles se identificavam com Deus? Acredite, eles se identificavam com Deus, mas eles não alcançaram o prêmio. Eles não entraram no descanso. Pessoal, o prêmio dos prêmios está em jogo. Provavelmente você faz muito bem em realmente prestar muita atenção ao que está sendo dito aqui. Então, o que Paulo está dizendo nesses versículos é o seguinte: a vida eterna depende da forma como nós corremos. Não porque nós somos salvos pela forma como nós corremos, mas porque a forma como nós corremos é a evidência daquilo que nós realmente cremos. Ela sempre é. A fé no Senhor Jesus Cristo salva. E aqueles com exatamente esse tipo de fé vão correr para vencer. E aqueles sem essa fé salvadora, eles apenas brincam de correr, eles não levam isso a sério. Que Deus nos ajude, irmãos. A corrida da terra para o céu é a corrida das corridas. Essa é a corrida que está diante de nós. E alcançar o prêmio é tudo. É a sua vida, é a sua alma, é a sua eternidade, é tudo. Se você não vencer essa corrida, você está eternamente condenado. Você será eternamente miserável, você está eternamente arruinado, você está eternamente abandonado. Foi isso que aconteceu com Cristo, quando Ele carregou os pecados do seu povo. Deus meu, por que me abandonaste? E se você não vencer essa corrida, esse abandono de Deus cai sobre a sua cabeça. E você não sabe, no seu pior dia sobre essa terra, quando você se sentiu mais deprimido, mais solitário, você não sabe o que é ser abandonado por Deus. Homens e mulheres em torno de nós, eles estão correndo atrás de riquezas, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de promoções, correndo atrás da aposentadoria. Eles estão correndo. E aqui está, o prêmio de todos os prêmios é oferecido àquele que olha para Jesus e participa dessa corrida. E eu lhes digo o que é ainda mais patético do que o mundo ao nosso redor: correr atrás de riquezas, correr atrás da aposentadoria, correr atrás de coisas e correr atrás de império, sucesso e promoções. Existem pessoas na igreja que alegam estar nessa corrida, mas quando você procura por alguma coisa olímpica nelas, você não encontra. E não se engane sobre isso. O que é encontrado em atletas olímpicos, o que eles têm no sentido físico, que os conduz ao pódio olímpico, é o que você deve ter no sentido espiritual, ou você não vai alcançar esse prêmio. É isso que Paulo está dizendo. Não deixe de entender isso. Isso não é o que eu tenho que falar hoje, não é a diferença entre o experiente e o imaturo. Não é sobre o cristão que vai produzir fruto a 100 por 1 versus o cristão que vai produzir fruto a 30 por 1 nessa vida. Nós estamos falando sobre alcançar o prêmio ou perder o prêmio. É tudo ou nada. Nós temos pessoas na igreja que realmente não levam isso a sério. Alguns de vocês estão levando isso muito a sério. E outros não tão seriamente. Eu me lembro quando eu era um cristão novo convertido, trabalhando em engenharia em Michigan. Nós tínhamos Olimpíada Corporativa. E exatamente naquele momento em que nós tínhamos a Olimpíada Corporativa, nós tínhamos um velocista colegiado que... Lembra-se daquele cara? Qual era o nome dele? Eu não me lembro. Ele era rápido. Eu não me lembro para que escola ele foi, mas ele era o capitão do nosso time olímpico corporativo, da companhia para a qual nós trabalhávamos. E eu não me lembro em que eventos a companhia estava participando, mas eu corri no 4x400 metros, que era a prova que esse cara corria, e nós estávamos lá fora com ele, nós treinamos, trabalhamos, e eu fiz algo parecido com isso no ginásio. Mas esse cara estava trabalhando conosco, nos preparando, e o negócio é que no dia da corrida eu estava lá na pista, e eles tinham nos alinhado num certo jeito, e tentaram
nos colocar em raias diferentes. E bem na minha frente estavam aqueles caras com quem eu tinha estudado no colégio. Eles eram 2 anos mais velhos, um cara era irmão de outro cara que estava na minha turma, mas eu saía com esses caras. Quando eu estava perdido, eu ia à festa com esses caras, eu bebia com eles, e ali estavam eles na pista. E se eu não me engano, eles não estavam nem usando short, mas os velhos jeans da Liv, do tempo do colégio. E eu estou cumprimentando esses caras, e eu disse: ei, vocês têm corrido, vocês têm treinado? Não, nada. Eles meio desajeitados, fazendo alongamento assim, e eu conhecia aqueles caras. Eles eram festeiros. Eu não sei se eles ainda estavam nessa, mas eles usavam drogas, eles enchiam a cara. E ali estavam eles, nós não nos preparamos, nós não treinamos nada. Eu só disse: vocês vão ser massacrados. E eles foram. Irmãos, o triste disso é que alguns cristãos são assim. Eles estão encarando essa corrida em direção ao prêmio dos prêmios, como aqueles caras. Não importa, nós participaremos. Aqueles caras se arrebentaram e Paulo está preocupado com algumas pessoas na igreja de Corinto. Algumas pessoas que estão nessa igreja do mesmo modo, que disputam a corrida cristã da mesma forma. Elas vão se arrebentar. Assim diz ele, olhe para o versículo 24. Não sabeis que numa corrida todos os corredores disputam, mas somente um recebe o prêmio? Agora observe isso. Correi de tal maneira que o alcanceis. Bem, não faça confusão em relação a isso. Paulo não está tentando ensinar que na vida cristã todos nós estamos batalhando por um prêmio que somente um de nós vai alcançá-lo. De modo que eu tenho que vencer você para consegui-lo. Na verdade, aquilo que nós encontramos em nossas Bíblias é justamente o contrário. Quero dizer, por que razão nós lemos que nós devemos exortar uns aos outros? Para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Por quê? Para ajudarmos uns aos outros a chegar lá. Lembram-se? Há algum tempo eu preguei uma mensagem sobre cristãos salvando cristãos. Isso é uma realidade. Nós devemos ajudar os outros a alcançar o prêmio. Paulo aqui não quer que você se concentre no fato de que somente um alcança o prêmio. O que ele está dizendo é o seguinte: olhe para o corredor olímpico. Olhe para o velocista. Você vê o cara que venceu? Como ele chegou lá? Então, na vida espiritual, corra com a mesma determinação, entusiasmo, compromisso e autonegação que levou aquele homem no aspecto físico a vencer aquela corrida. Cristão, você tem que correr dessa maneira se você quiser conquistar esse prêmio. É isso que ele está dizendo. É disso que tudo se trata, irmãos. Não é que somente um chega lá, é que existe uma forma do vencedor chegar ao pódio da medalha de ouro. E a forma como ele faz isso na esfera física é a forma como você deve correr na vida espiritual. Você precisa correr da maneira como um vencedor corre. O céu vai estar povoado de vencedores. E o inferno vai estar povoado de perdedores. Essa é a realidade. É isso que nós vemos aqui. Como os vencedores correm? Como os vencedores correm? Como eles treinam? Irmãos, eles treinam para vencer. Eles correm para vencer e eles sacrificam o que for necessário sacrificar para que eles possam vencer. Eles comem da maneira certa para que eles possam vencer. Eles se esforçam demasiadamente, eles suam, eles exageram, eles descansam, eles dormem. A vida deles é regulada visando a vitória. E todo mundo que está lá fora sentado sobre o seu traseiro, repetindo a sobremesa, eles não vencem. E isso é uma realidade. Você tem que estar na vanguarda se você quiser estar naquele pódio da medalha de ouro nas Olimpíadas. Pessoas do mundo inteiro, elas treinaram, e alguns deles durante a sua vida inteira. No mínimo durante 4 anos eles treinaram, se esforçaram. Eles sabem que eles vão competir com os melhores. Eles dão o máximo. Você sabe que isso é verdade no mundo físico e Paulo quer que nós peguemos essa realidade e transponha ela para a realidade espiritual. E Deus está fazendo isso através de Paulo. E de um modo inspirado ele está dizendo: cristão, acorde. Com aquele mesmo entusiasmo, com aquela mesma determinação. Nós temos que nos aplicar. O atleta de coração dobre
preguiçoso, desleixado, morno, com aquela coisa cheia de creme na sua boca, não conquista o ouro. Isso é simplesmente uma realidade. Bem, Paulo se aprofunda nisso aqui, mas olhe para o versículo 25. Todo atleta exercita o domínio próprio em todas as coisas. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, uma incorruptível. Você percebe? Ele fala sobre eles e nós. E ele junta isso. Todo atleta exercita o domínio próprio, seja pelo corruptível ou pelo incorruptível. Todo atleta exercita o domínio próprio. Eles fazem isso por uma coisa corruptível. O nosso atletismo é por uma coisa incorruptível. E assim, a conclusão da questão, eu não corro sem meta. Bem, parei. Porque ele está a ponto de mudar a sua metáfora antes dele mudar para o boxeador. Eu quero meio que juntar o que ele está dizendo aqui. Acompanhe isso. Todo atleta exercita o domínio próprio. Então ele mostra o que vem depois. Mas aí ele volta para dizer, quero dizer, corta o que está no meio, o corruptível e o incorruptível. E ouça o que ele basicamente está dizendo. Todo atleta exercita domínio próprio em todas as coisas, de modo que eu não corro sem meta. Você percebe o que ele está dizendo? Eu me controlo para que eu corra com um propósito. Quando eu vivo a minha vida, eu faço o que eu faço com propósito. Eu faço isso de forma deliberada. Qualquer competidor sério tem um programa de treinamento que envolve a ele ou a ela em tomar decisões de domínio próprio para fazer o que talvez seja difícil, em negar o ego, de forma que eles possam alcançar especificamente aquilo que eles estão almejando. É disso que ele está falando aqui. Nós nos controlamos. Nós não vivemos vidas desleixadas. Você não vive uma vida desleixada se você quer vencer a corrida. Vocês lembram? As Olimpíadas coincidiram com as 2 semanas em que nós estávamos no Colorado. Então, nós pudemos assistir alguma coisa dela. Havia um comercial em que parece que nós vimos muitas vezes todos aqueles atletas e a câmera estava apontada para os olhos deles. Tinha uma bicicleta e eles desciam por um lugar e você ouve a voz desses atletas dizendo coisas como: você conhece aquele best-seller que todo mundo está lendo? Eu não li. Outro atleta diz: há 2 anos eu não como sobremesa. E o outro diz: eu não assisto TV desde o último verão. E o outro diz: eu não sei o que é tirar um dia de folga, eu não tiro nem uma manhã de folga. Eu estava pensando naquele comercial, ele é um exemplo perfeito. É como se Deus estivesse ali dizendo: é isso, é assim que você vence. Você se domina, você se sacrifica, você deixa tudo o que você tem de lado. Eles fazem isso por uma coroa corruptível. Nenhum de vocês assistiu Carruagem de Fogo? É um filme sobre um cristão que disputa as Olimpíadas, lá pelos anos 20, nas Olimpíadas de 1924. Eric Liddell, e sobre ele. Mas você sabe que existia outro homem, que era um corredor, que era um personagem bem proeminente. O nome dele era Harold Abrahams. Vocês se lembram? Alguém viu ou assistiu esse filme? Quando Abrahams terminou, depois dele conseguir o seu ouro, ele foi para o seu quarto de hotel e sentou-se ali. E ele estava simplesmente vazio, bebendo uísque ou algo parecido. E fim de papo. Por quê? Ele gastou a sua vida toda para conseguir aquilo. E depois que ele conseguiu, só restava o vazio. Quer saber? Durante essas Olimpíadas, eles estavam falando sobre pessoas que tinham conquistado medalhas de ouro, e muitos deles disseram que as suas medalhas de ouro estavam em suas gavetas de meias. Eles treinam daquele jeito por algo que no final os deixa vazios, e eles colocam isso na gaveta de meias, e eles treinam com mais diligência por isso do que nós, pelo prêmio dos prêmios. Irmão, pelo que nós estamos lutando aqui, nós estamos lutando pela eternidade com Cristo. Contemplar a Ele, o puro de coração verá a Deus.
Nós vamos andar com Ele vestidos de branco. Existem as riquezas de Cristo que superam em grande medida imensuráveis, através de todos os séculos por vir. Todas elas serão derramadas sobre nós. Nós estamos falando sobre os pecados perdoados para sempre. Vida eterna, vida mais abundante. Nós estamos falando sobre uma herança que faz com que tudo o que há nesse mundo pareça miserável. Irmãos, nós estamos falando sobre tudo. Nós estamos falando sobre a preservação e a vida das nossas almas e corpos para sempre. Nós, como escapar da desgraça da perdição total, nós estamos falando sobre ter a Cristo, estar casado com Cristo, reinar com Cristo e sentar com Cristo no trono. Nós estamos falando sobre tudo, literalmente, irmãos. Alcançar esse prêmio é alcançar tudo. E eles correm como eles correm, treinam como eles treinam por aquilo que eles enfiam numa gaveta de meias. E nós temos o prêmio dos prêmios. E nós vamos ser desleixados, vamos ser mornos, vamos ser relaxados, vamos levar isso como se fosse algo sem importância? Não, irmãos. Não é isso. Não é isso que os coríntios deviam estar fazendo, e não é isso o que nós devíamos fazer, e para onde isso leva, como o exemplo daqueles que foram destruídos porque eles não correram legitimamente. Isso é a sua alma, a sua vida, o seu tudo está na pista. Olhe para essas palavras no versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Cristão, que instrução absolutamente essencial é essa para nós? Você percebe o que Paulo está dizendo? Eu não empurro a vida com a barriga. Eu não acordo e simplesmente saio andando por esse mundo para ser levado por aí por todos os ventos que tendem a me levar. Eu saio com propósito. Eu vivo a minha vida com propósito. Irmãos, vocês podem... Eu me lembro do missionário que nós apoiamos na China. Ele estava falando sobre, em uma das vezes em que ele falou aqui nos Estados Unidos, ele estava falando sobre Hudson Taylor. Lembre-se, Hudson Taylor mudou-se da sua casa. Ele estava querendo ser um missionário na China. E quando ele se mudou para o interior da cidade, num distrito com aluguéis de baixo preço no interior da cidade de Londres, ele viveu ali intencionalmente para que ele pudesse negar a si mesmo, para que ele pudesse alcançar aquelas pessoas pobres. Ele dormia numa tábua. Ele não comia a mesma comida que ele comia quando era pequeno. Ele comia uma comida bem simples. Por quê? Ele não tinha que fazer isso. Ele poderia ter voltado para casa e comer uma coisa melhor numa cama macia. Por quê? Fazer esses sacrifícios? Irmãos, ele estava fazendo isso porque ele estava se preparando para alguma coisa. Ele percebeu que esse corpo precisava ser colocado onde ele queria, ele precisava dominá-lo, e o seu corpo não iria dominá-lo. Ele fez essas coisas com um propósito. Jonathan Edwards considerou muito detalhadamente os seus hábitos alimentares, o que causava dores de cabeça, e ele não comia as coisas que lhe causavam dor de cabeça. Ele era extremamente cuidadoso a respeito da forma como ele comia, porque ele sabia que isso afetaria negativamente a sua caminhada espiritual. Amy Carmichael chegou a um ponto em que eu creio que ela fazia apenas uma refeição diária. Por quê? Porque isso, irmãos, era consistente com o tipo de vida espiritual que ela queria viver. Homens e mulheres que ao longo da história têm feito coisas, escrito coisas, corrido bem essa corrida, eles têm sido aqueles que têm sido disciplinados, que têm se dominado. Irmãos, isso é tremendo. Será que nós corremos com uma meta? Eu me lembro do colégio. Nós éramos mais velhos. Nós tínhamos um professor de ginástica bastante relaxado. E um monte de nós sempre falávamos: ei, vamos lá fora para a pista para treinar corrida. Normalmente nós pegávamos as varas de salto em altura. E você sabe, talvez nós deixássemos que ele acreditasse que nós saíamos e realmente treinávamos salto em altura. Nós fazíamos isso, nós saíamos. Talvez nós tentássemos 1 ou 2 pulos. Nós andávamos por ali correndo atrás uns dos outros com essas coisas, brincando. Nós deitávamos na esteira, contando histórias. Outros caras que não eram do nosso grupo vinham e nós perseguíamos eles com as varas. Você acha que nós ganhamos alguma medalha olímpica em salto em altura? De fato, você acha que algum de nós ganhou alguma coisa no colégio? Não! Nós fazíamos nada com propósito. Nós não saímos para fazer algo importante.
Tudo era desprovido de objetivo, nós apenas saíamos fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo outras coisas. Nós não treinávamos para vencer. Deus está nos dizendo que todo competidor sério tem um programa de treinamento, de domínio próprio, diligente, que ele quiser, se ele quiser vencer. Cristão, qual é o seu programa de treinamento? O que você está fazendo na vida para vencer essa corrida? Se você diz, realmente eu não penso nisso. O que você acha? Você acha que os caras chegam ao pódio da medalha de ouro quando eles vão disputar os 400 metros borboleta? Quando eles realmente pensam nisso? Será que eles nunca pensaram como eles chegariam lá? Eles nunca pensaram nisso? Irmãos, aqueles caras treinam com o alvo em vista. Eu quero ser tão rápido quanto eu possa ser. Eu quero ser o mais ligeiro possível. Eu quero acelerar o melhor que eu puder. Eu quero cruzar aquela linha o mais rápido possível. Eu quero estar na melhor forma física que eu possa estar para que isso aconteça. Será que nós estamos nos esforçando? Será que nós temos um plano para estar física e espiritualmente em forma para vencer essa corrida? É disso que tudo se trata. Será que nós somos deliberados, irmãos? Estamos determinados? E ouça, teologia é ótimo, mas a teologia por si só não é o suficiente. Teologia por si mesma é como o cara que vai à livraria, pega um livro sobre como se tornar um nadador dos 400 metros borboleta e ele se senta e lê aquilo. Quero dizer, algumas instruções podem ser boas. Irmãos, isso é como as escrituras. Você vai estudar teologia, mas se você não a coloca em prática através de uma vida disciplinada, isso não vai acrescentar nada. Você não vai a lugar nenhum. Você pode ter toda a teologia, todo o pensamento correto e toda a doutrina. Você pode compreender as doutrinas da graça, mas se você não está se aplicando para no final alcançar o prêmio, e você não vai vencer. E Paulo trata com mais severidade aqui. Nós vamos em frente. Ele apresenta uma outra imagem. Dessa vez é o boxeador. De uma forma parecida. Olhe para isso no versículo 26. De forma similar, ele vai nos mostrar que ele não vive a vida cristã sem um alvo. Ele eleva a intensidade aqui. Eu não golpeio como que desferindo golpes no ar. Bem, como você entende um boxeador esmurrando o ar? É quando alguém dá um golpe no outro e ele erra, certo? Se você está competindo no boxe, adivinhe o que acontece quando você golpeia e acerta o ar. Você desperdiçou energia, você não conseguiu nada, você não está perto da medalha. Isso é somente, quero dizer, você não ganhou nenhum ponto a mais, isso não deixou você mais perto do ouro. Isso não resultou em nada. E ele diz, quando eu golpeio, eu não acerto o ar, mas eu disciplino o meu corpo. Agora, ele nos mostra contra quem ele está lutando. E essa palavra disciplina é realmente interessante. Se você olhar essa palavra no grego, ele literalmente quer dizer acertar a área logo abaixo do olho e bater nela até ficar roxo. Ele está dizendo, quando eu estou me preparando para essa corrida, eu acerto o meu corpo. Algumas versões dizem soco, esmurro. Ele soca o corpo dele. Ok, irmãos, vocês estão começando a enxergar isso? Você pensa, com o que isso se parece? Eu estou tentando vencer essa corrida. O que é domínio próprio? Qual é a aparência do domínio próprio? Com o que se parece não estar se debatendo sem nenhuma meta? Significa o seguinte, eu vivo a minha vida de uma forma calculada. Lidar com esse corpo. Por quê? Porque eu preciso lidar com esse corpo. Vamos teologizar um pouco sobre esse corpo. O que nós descobrimos? Nós vamos para Romanos capítulo 6. Você sabe o que eu descubro sobre esse corpo? Eu descubro que é nesse corpo mortal que o pecado procura reinar. E ele procura reinar aqui, tirando vantagem das paixões do meu corpo. Pedro nos alerta sobre essas mesmas paixões que estão guerreando contra nós. Elas procuram nos destruir. Pessoal, elas vêm contra nós. O pecado está nesse corpo mortal procurando reinar. Ele procura nos induzir a dar lugar às paixões desse corpo. Você viu o que aconteceu com aqueles que foram destruídos? Eles deram lugar às paixões dos seus corpos. Imoralidade sexual. É por isso que eu digo, você cede lugar àquela pornografia na internet. Você dá lugar à imoralidade sexual. Você dá lugar a uma vida constante de não controlar os seus apetites físicos, seu apetite pela comida, seu apetite pela bebida, seu apetite sexual, seus apetites.
Esse corpo suspira pelo conforto. Esse corpo implora pela satisfação. Esse corpo deseja satisfação quando come. Deseja satisfação quando ele bebe. Deseja satisfação quando pratica o sexo. Deseja satisfação numa vida fácil e confortável, nos prazeres da vida. Esse corpo gosta de ser acariciado, gosta de ser mimado. E Paulo sabe disso. Ele sabe que o que é natural para esse corpo impede ele de alcançar a excelência espiritual que ele necessita. É isso que ele entende. E ele diz: eu sou o Senhor do meu corpo. Corpo, você não vai me dominar. Eu domino você. Essa é a ideia. E ele fala sério. Ele está batendo nisso. Ele diz, Paulo diz, eu prossigo para o prêmio. E assim eu bato e esmurro esse corpo a fim de mostrar quem é o Senhor. Bem, nós temos que ser bem cuidadosos aqui. Porque o mesmo apóstolo em Colossenses capítulo 2 diz isso. Ascetismo e severidade para com o corpo não tem valor nenhum contra a mortificação da carne. Isso não tem valor contra mortificar esse corpo. A severidade com o corpo não mortifica a carne. Isso não é interessante? Ele diz que a severidade com o corpo não ajuda a conquistar a carne. E, no entanto, eu olho para 1 Coríntios 9 e eu digo, Paulo, você está batendo no seu corpo até ficar roxo. Isso parece bem severo. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença entre o corredor que visa ganhar o prêmio com domínio próprio e o esmurrar deliberado do corpo? Como isso se coloca contra o ascetismo? Legalismo? O que é ascetismo? Alguns de vocês provavelmente estão dizendo, eu nem sei o que é isso, eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. Basicamente, o asceticismo é aquilo que o sacerdote católico fazia quando eles se flagelavam, ou que os católicos farão andando de joelhos. É basicamente ser severo, punindo esse corpo, na esperança que isso torne você mais aceitável a Deus, mais justo. Bem, irmãos, existe uma diferença enorme entre dizer a nossa igreja não vai comer peixe na sexta-feira. Nós vamos negar a nós mesmos. E eu exijo que vocês façam isso. Você entende? Isso é legalismo. Eu estou exigindo de você algo que a palavra de Deus não exige. Isso é legalismo. Isso é asceticismo. E tudo isso deixa as pessoas inchadas, porque isso faz com que as pessoas sintam, eu realizei isso. Olha o que eu fiz. É como o fariseu lá em Lucas, certo? Eu jejuo 2 vezes por semana. Mas quer saber? Se é tarde de sexta-feira e o irmão David vem com 2 pratos cheios de peixe e eu resolvi jejuar naquele dia porque eu estou realmente preocupado com o progresso do evangelho lá na China. Eu separei aquele dia e eu não sabia que David estava vindo com os peixes. E eu estou proibido de comer o peixe porque eu continuo a jejuar. E eu estou dizendo ao meu corpo, eu domino você. Se contenha, não importa o quão cheiroso esteja aquele peixe, você está jejuando. Você percebe? Existe uma diferença enorme. Um está na estrada em direção ao prêmio. O outro é ascetismo, está na estrada apenas para embelezar a carne. Existe uma diferença enorme entre os dois. Veja, Paulo podia chegar e dizer, essa é a ideia que ele rejeita na primeira carta aos Coríntios. Várias vezes ele diz, todas as coisas me são lícitas. Você percebe? Ele recua diante do legalismo. Ele recua diante de toda aquela visão ascética de que você tem que negar certas coisas a você mesmo, ou daquela visão ascética de que eu tenho que jejuar 2 vezes por semana, como disseram os fariseus. Ele foge disso e diz para os coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são úteis. Nem todas as coisas edificam. Você entende? É isso que ele reconhece. Ele diz, com propósito, eu reduzo esse corpo ao domínio. Eu quero que o meu corpo faça o que eu digo a ele para fazer. Irmãos, isso é tremendo.
Porque se você está vivendo a sua vida e o alarme toca às 7 horas e o seu corpo diz, eu quero dormir mais, desligue isso. E você diz, ok. E o seu corpo diz, eu quero sobremesa. E você diz, ok. Eu quero mais uma. Ok. Se você vive uma vida como essa, onde você não reduz o seu corpo ao domínio, mas ele está dominando você o tempo todo, então de repente você senta na frente do computador e ele diz, eu quero ver sexo. E você passa a sua vida inteira dizendo, sim, 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 sim. Você está fazendo provisão para a carne, você está alimentando esse monstro, você só diz sim para ele o tempo todo, sim, 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 sim. Não há domínio próprio. Você não bate, não soca, não diz a ele que você é o seu Senhor e de repente ele quer algum tipo de imoralidade sexual. Você está tão acostumado a dizer sim para ele que dificilmente você consegue dizer não para ele. E de repente você cai. Você diz sim, sim, sim para ele. E ele está dizendo, eu quero mais um, eu quero a terceira, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, vocês não alcançam o prêmio dessa forma. Porque o que é verdadeiro sobre esse corpo, essa é uma das razões pelas quais eu quis enfatizar esse ponto nessa manhã. Que, irmãos, como cristãos, mesmo se nós nos deleitamos no Senhor, nós não dizemos simplesmente sim para tudo. Porque nós temos que compreender isso. Nós temos vinculado a nós esse corpo que ainda tem uma natureza decaída. E este corpo está constantemente querendo fazer coisas que me afastam de orar como eu deveria orar. De jejuar como eu deveria jejuar, de estudar as Escrituras como eu deveria estudar, de levantar na hora que eu deveria levantar e de ver uma vida disciplinada. Irmãos, eu lhes digo o seguinte, sair e evangelizar nessas ruas vai te custar alguma coisa. O seu corpo vai dizer, eu não quero, eu prefiro ficar deitado na frente da TV. Isso é mais fácil. O seu corpo dizendo, não, eu não quero fazer isso. Eu ouvi recentemente, alguém estava me dizendo que Paul Washer teve, baseado no exemplo de alguém da história da igreja, ele viu que eles acordavam antes das 4 da manhã. E ele disse, eu vou fazer isso. Você acha que o seu corpo quer levantar antes das 4 da manhã? Não. Se você acordar antes das 4 horas, estudar as Escrituras e orar, se você fizer isso naquela hora, você tem que estar no controle. Olhe, você começa a viver uma vida em que você diz para o seu corpo, você vai para as ruas para evangelizar, você não vai comer sobremesa, você vai jejuar nas próximas 48 horas. Você vai fazer o que eu estou te dizendo, você vai para a cama às 10 horas da noite, para que você possa levantar na hora apropriada. Você vai viver desse modo porque eu quero ler as Escrituras. Eu não vou comer aquela comida porque ela me dá dores de cabeça. Isso vai acabar com o meu dia. Eu não vou por esse caminho. Eu vou abandonar o refrigerante se isso não é bom para mim. Isso faz-me sentir cansado ou me faz tropeçar de alguma maneira. Corpo, você vai me levar para aquele prêmio. E eu determino. Você vai e você vê que quando você vive uma vida como essa, de repente você foi apedrejado em Listra. Você consegue imaginar? Ele se levanta e ele volta para a mesma cidade. O que você acha que o corpo dele está dizendo? Paulo, não! Isso dói. Se você voltar para lá, provavelmente isso vai acontecer novamente. Eu não quero ser apedrejado. Você percebe? Os americanos estão tão acostumados a entregar os seus corpos para tudo aquilo que eles querem. Eles dificilmente, eles colocam logo o pé na estrada. Ele volta para lá. É como Paulo diz, corpo, cala a boca. É por ali que nós vamos, de volta para lá. Ele levou uma vida jejuando com frequência. Ele foi espancado com varas, açoitado, apedrejado. Ele passou por um naufrágio. Você consegue imaginar o corpo dele dizendo para ele, não, Paulo, outra viagem missionária não. Isso é doloroso, a prisão não é divertida. A prisão não é agradável. Paulo, lembre-se, essas não são as prisões que eles terão daqui a 2000 anos nos Estados Unidos. Essas são as prisões que existem hoje. Essas coisas não são lugares agradáveis. Lembre-se, nós não somos bem alimentados lá. Lá não é confortável, não há ar-condicionado lá. Lembre-se daqueles vermes e da comida de lá. Irmãos, quando você vive uma vida em que você diz não repetidamente para esse corpo e você o tem colocado sob controle, você tem dado a ele olhos roxos, você pode chegar e dizer, eu reconheço, eu sou um cristão, eu sou um homem livre, eu sou um filho do rei. Quem paga impostos? As pessoas lá fora ou os filhos? Porque eu sou um homem livre, pessoal.
E todas as coisas são lícitas. Todas as coisas que não são ilícitas são lícitas. Todas elas são lícitas. Mas não são todas oportunas. Não são todas boas. Nem todas edificam, nem todas são úteis. E nós precisamos discernir. E nós precisamos reduzir esses copos a fim de alcançar o prêmio. Irmãos, isso é correr pela fé. Quando nós olhamos para isso, nós dizemos, eu realmente creio, a minha fé é essa, que gastar tempo adequado nas manhãs com Cristo, em oração, é o melhor. Então, corpo, você vai se levantar para que eu possa fazer isso. Corpo, você não vai comer nada que impeça isso. Corpo, quer saber? Esses caras caíram no deserto por causa de imoralidade sexual. Corpo, eu vou controlar você. Você não vai me conduzir. Eu não vou ser dominado pelos seus desejos sexuais. Eu não vou sentar na frente da TV e gratificar os seus olhos com o que está nela. Eu não vou sentar na frente do computador e gratificar os seus olhos com o que está nele também. É uma vida disciplinada. Irmãos, é disso que tudo se trata. Se você não vive esse tipo de disciplina, se você não corre com a intensidade que os corredores físicos correm, você não vai conquistar esse prêmio no final. Nós vivemos em corpos em que basicamente o seu funcionamento natural é resistir. Resistir. Ele tem paixões, ele tem impulsos, ele tem desejos que estão constantemente nos atraindo. Irmão, você sente isso, eu sinto isso, é constantemente como uma corda atada a nós, e nós tentamos correr, e às vezes é como se nós estivéssemos no melado, porque essa coisa está nos puxando para trás, e em parte a razão é que nós não temos disciplinado esse corpo. Irmão, se você não tem uma fé que leva você a dizer não para esse corpo e sim para Deus, o que Paulo está dizendo é que você não conquista o prêmio. E você pode jogar com essas palavras, você pode isso ou aquilo, ou acrobacias, mas irmãos, no final, é isso que acontece aqui. Vencedores dizem não para os seus corpos. O escritor de Hebreus está dizendo que nós temos que colocar coisas de lado, nós temos que nos desembaraçar dos pesos, nos desembaraçar das coisas que nos seguram, a fim de participar dessa corrida. Isso é vida e morte. Como eu disse antes, isso não é apenas sobre níveis de maturidade na vida cristã. Isso é sobre vida ou morte. É tudo sobre isso. Nós vivemos numa sociedade louca e autogratificadora. E como cristãos, nós precisamos estar prontos para seguir na luz de Jonathan Edwards, Hudson Taylor, Amy Carmichael. Nós não devemos nos tornar como o catolicismo, onde nós vemos esses ascéticos tentando fazer essas leis como nós temos que andar de joelhos sobre o vidro. Irmãos, nós estamos fazendo coisas porque nós amamos a Cristo, nós queremos ser como Cristo, nós estamos sedentos pelas almas, nós vamos disciplinar esses corpos. Irmãos, eu posso lhes dizer o seguinte, nenhum de vocês que tem aspirações pelo campo missionário, eu tive às vezes, pessoas vêm a mim e dizem, eu acho que Deus está me chamando para o campo missionário, e eu sei, através de pessoas que vivem com eles, que eles não conseguem sair da cama antes do meio-dia, você não vai conseguir no campo missionário. Talvez você não consiga nessa corrida. Irmãos, não é isso que vence o dia. O que vence o dia são pessoas que dizem, eu sei que essa palavra de Deus é mais importante para mim do que a comida que eu como. Eu preciso comê-la, eu preciso estudá-la, eu preciso meditar nela, eu farei dela a prioridade de minha vida. E corpo, eu quero que você saiba que se você me resistir, o meu punho está pronto para deixar o seu olho roxo, porque nós vamos estar nessa palavra, nós vamos estar sobre os nossos joelhos, e nós vamos jejuar, e nós vamos jejuar, e nós vamos atrás das almas, e nós vamos procurar amar os irmãos, e nós vamos procurar negar a nós mesmos, e esse é o caminho para entrar. Cristo disse isso, a não ser que você negue a si mesmo, não há como entrar, colegas. A Bíblia é séria a respeito disso, é por isso que ela diz, esforçai-vos para entrar. É uma corrida, nós devemos nos esforçar. Nós devemos ir com firmeza, irmãos, nos esforçar para entrar naquele descanso. Você tem esse tipo de linguagem saindo repetidamente das Escrituras. Existe um esforço, existe uma exaustão. E a fé vai fazer isso. A fé olha para o prêmio final e olha para possuir a Cristo. Ela olha para a vitória conquistada. Ela olha para a recompensa no final. E ela diz em fé, eu quero você. E corpo, você vai me servir e me levar até lá. Você não vai me deter. Eu voltei dessa viagem e eu acho que o irmão Tafik pregou uma mensagem sobre confissão enquanto eu estava fora. E parece que isso mexeu com algumas pessoas. Existem vários colegas que confessaram alguns pecados a mim desde que eu voltei.
Irmãos, eu olho para isso e eu olho para o fato de que, você sabe, semana passada nós disciplinamos um jovem e o afastamos da igreja. Mas a verdade é que alguns dos pecados com os quais ele estava envolvido, alguns de vocês também estão envolvidos. Não foi somente ele isoladamente. Ele não se arrependeu. E foi isso que levou... Mas, irmãos, eu sei que existem pessoas aqui que você tem dado lugar ao corpo quando se trata de álcool. Eu não estou dizendo que as Escrituras proíbem isso completamente. Mas a forma como vocês se entregaram a isso foi pecaminosa, não foi correta, foi feita diante de incrédulos. Alguns de vocês deram lugar ao pecado sexual de formas que... Irmãos, no final, se você está vivendo uma vida onde você simplesmente se empanturra e deixa que o seu corpo dite tudo e diga... Eu gosto disso, isso parece gostoso, sabe? Você não está acostumado a dizer não ao seu corpo, isso parece divertido, isso parece agradável, sabe? É assim que é tudo nessa era louca de autogratificação, o que é divertido, o que é gostoso, o que é bom para mim. E Cristo está ali dizendo, neguem-se a si mesmos, esse é o caminho da vida. É isso que Paulo está dizendo para aqueles coríntios. Eles estavam caindo naquele mesmo tipo de coisas. E ele diz, coríntios, mesmo que eu seja um pregador, se eu não correr legitimamente, eu serei desqualificado. Os judeus que foram antes de vocês foram um exemplo para vocês. Viram o que eles fizeram com a imoralidade sexual, a comida e a bebida, e eles caíram. Coríntios, corram para vencer. Colegas, cristãos, hoje, em nossa igreja, corram para vencer. Levem a sério. Cristo é digno. Cristo é tudo. Aprendam a dizer não para esses corpos. Aprendam a dizer a eles para calar a boca. Aprendam a dizer para eles quem é o Senhor. Irmãos, nós temos a graça de Deus para fazer isso. Nós não somos mais como os gentios que estão em escravidão, são levados por todas as paixões da carne. O pecado não terá domínio sobre nós, porque o pecado não reinará em nossos corpos mortais para nos fazer obedecer às paixões desse corpo. Nós agora, pelo Espírito de Deus, estamos equipados para dizer não para esse corpo. E reconhecer em fé, Cristo é melhor, Cristo é tudo. Irmãos, como é o seu treinamento dietético? Se você, no reino espiritual, deve ser comparado a esses caras que conquistam o prêmio no reino físico, com o que a sua vida se parece? Você tem que perguntar isso a você. Com o que ela se parece? Para o que você está dizendo não? Para que você possa chegar ao céu? Para que você possa dizer sim para as coisas que são necessárias para você chegar ao céu? Com o que ela se parece? Ela é desleixada, preguiçosa, fica na cama até às 11 horas ou meio-dia. Talvez você leia a sua Bíblia uma vez por semana. Você acha que você vai para o céu? Você diz, do jeito que você fala, parece que é pelas obras. Eu falo da forma como a Bíblia fala. Se você participa da corrida dessa forma, ela diz que você corre mal. E isso é sempre uma indicação de que a sua fé é deficiente. Você não acredita em algo correto. Você não vê Cristo precioso corretamente. Você não vê a vida eterna como tão valiosa quanto ela é. E você não vê o seu esforço como tão necessário quanto ele é. Você precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Existe um trabalho, existe um esforço. Nós temos que nos empenhar, irmãos. Então, não vamos cair no ascetismo, mas vamos seguir a Paulo, assim como ele segue a Cristo. Vamos aprender a arte de reduzir os nossos corpos, esmurrando-os até ficarem roxos, dominados. Lembre-se, isso não é sem um propósito, não é simplesmente esmurrar pelo prazer de esmurrar. Existe um alvo, o alvo dele é o prêmio. O alvo dele é Cristo.
O alvo deles são almas. Existe um alvo. Irmãos, vivam as suas vidas com propósito, com um propósito deliberado. Deus nos ajude. Amém.